o Wendel está machucado. Ontem no vídeo da manhã a gente até tinha falado que ele deveria realmente ficar uns dias fora. A previsão que eu ouvi ontem foi de 10 dias a 4 semanas, ou seja, pode durar ou 10 dias ou pode durar um mês para a recuperação do Wendel, que já está fazendo tratamento no Refis Plus do São Paulo. E o Lucas, avançando no treinamento dele, a priori sem dores. Vamos ver se isso continua quando o Lucas começar a intensificar, e retorno para vocês a informação que eu já tinha dado antes. Existe uma chance do Lucas ir para o banco no jogo contra o Vitória. Existe uma perspectiva de que ele possa ir para o jogo contra o Vitória e de repente até entrar alguns minutos, mas efetivamente uma certeza é que o Lucas deva ir para campo e deva jogar com o São Paulo no jogo do Atlético Nacional. Aí se vai entrar como titular, se vai jogar 45 minutos, 30 minutos, não sei. Isso vai depender do andar dos dias e do caminhar das situações aí, do que a gente vem passando. Então é sempre bom que a gente tenha muita tranquilidade para saber os próximos passos, para também não ficar se frustrando depois. As pessoas falam assim, mas eu vi lá, parecia que ia, parecia que não sei o que. Tá? Isso para vocês saberem. Fica a grande preocupação, a ausência de reforços, que ainda não temos nenhuma novidade, infelizmente. Sim, da frustração, todos estamos frustrados, todos estamos na esperança. Não sou eu que negocio, não adianta. A pessoa fala assim, mas aqui você disse que o pessoal tinha. Sim, o pessoal tem uma ambição de fechar, amigo. Só que não fecharam, a frustração que você tem é a mesma que a minha, não conseguiram evoluir nos assuntos. E aí até me perguntaram hoje pela manhã, falaram assim, Zanquete, você está sabendo que o Negrucci está treinando como zagueiro nesse meio tempo? O Crespo, ele está simulando 2 jogadores que possam jogar de zagueiro no caso de uma necessidade. Além do Negrucci, o Pablo Maia é o outro que o Crespo acredita que possam jogar. Eu, particularmente, estou tomando um susto, porque por mais que o Negrucci seja um jogador de bom passe, e isso realmente ele é, o Negrucci tem um bom passe, tem uma boa saída de jogo, é um primeiro volante, mas é um primeiro volante que constrói, né? Não é aquele primeiro volante só de destruição. Ele é o primeiro volante que sabe circular o jogo. Só que o Negrucci tem 1,77 de altura. O Negrucci, ele não tem um biotipo físico de conseguir, por exemplo, brigar contra jogadores fortes. Imagina o Inter. Você tá lá, ou ele disputando uma bola dentro da área, fazendo um giro, por exemplo, contra o Ener Valencia, que é um cara forte, é um centroavante robusto e é um cara que está acostumado a trabalhar na força. Não vai dar certo. Enfim, eu não vou ficar aqui decretando que vai dar errado, como sempre vocês sabem, eu sempre tenho uma postura otimista, sempre tento enxergar o copo meio cheio, mas até acho que faz sentido o Mike, é um cara mais forte, não é tão veloz, mas é um cara que tem um poder de marcação grande, é um cara que tem uma robustez física diferente, bem mais forte que o Negrucci, na minha opinião. Acho que faz até mais sentido, e além de tudo, o Pablo Maia tem uma consistência aérea, em termos de bola aérea, por exemplo, de cabeça, essas coisas, que me traz mais tranquilidade, me traz mais paz do que pensar no Negrucci com 1,77 de altura e com biotipo físico mais de jogador de volância mesmo. Ele não é um cara fortão que você fala assim, dá para colocar ele ali, mas, enfim, vou confiar no Crespo. Mas para quem me perguntou, falou assim sobre isso, até tinham me dito, quando eu fui perguntar, o pessoal falou, até ontem muita gente me perguntou, porque parece que o Arnaldo Ribeiro falou disso, que o Negrucci era um dos que estava treinando na zaga, e sim, é verdade, o Negrucci sim está fazendo alguns testes na zaga, caso o São Paulo tenha uma emergência. Tanto o Negrucci quanto o Pablo Maia são 2 jogadores que podem cobrir ali, uma vez que o São Paulo não está acionando jogadores da categoria de base, do sub-20, o que eu acho uma estupidez, tá? Vou falar de novo, eu acho uma burrice sem tamanho. Eu acho que não usar. Mas os zagueiros não estão tão bem, não sei o quê. Não importa. Isaac, Andrade, assim, cara, não faz sentido, Igão, não faz sentido não usar jogadores da posição sub-20 só para banco ou para uma eventualidade, não faz sentido. Vou repetir, já falei isso várias vezes. Para mim, a decisão é uma decisão errada, não importa se é do Crespo, se é da diretoria, é uma decisão errada. Na minha opinião, é uma decisão errada.
Ah, mas não tem reforço, tinha que trazer reforço. Tem que trazer reforço. Ponto pacífico, indiscutível, responsabilidade da diretoria, críticas ali, beleza, esse assunto você está toda razão. Agora, seja o Crespo, seja a comissão técnica dele, seja a diretoria do São Paulo, seja quem for, não usar os meninos sub-20 no banco e improvisar o Negruti, para mim, é uma cagada. É uma cagada, eu não concordo, acho que é um erro bizarro e acho que a gente está caminhando pelo ponto errado se estiver partindo para isso. Mas essa informação está confirmada e aí acho que só vendo na prática dar uma merda para os caras de repente mudarem. Aí comenta o que vocês acham que de repente eu estou exagerando, que pode ser uma boa para o Negruti que ele jogue de zagueiro. Eu não gosto muito da ideia, acho que foge muito do padrão que a gente tem, de zagueiros grandes, fortes e muito bons na bola aérea, que tem uma robustez física que podem ajudar e ajudam bastante o São Paulo normalmente quando a gente está disputando as coisas. Agora imagina assim, você perde o Ferrarese, que é um jogador que sai mais para o jogo, é um zagueiro que marca mais, eu até consigo enxergar, por exemplo, um Maia, um Negruti jogando por ali. Agora você imagina machucar o Sabino. Você não repõe ele na bola aérea, você não repõe ele pela saída de jogo do lado esquerdo, você se machuca o Arboleda, você vai ter que deslocar o Sabino ou o Ferrarese para jogar central, o que não é a deles, nem para distribuir jogo, nem para fazer essa posição de pivô ali. Ou seja, vai ser uma situação difícil e o São Paulo não vai ter muita reposição. E o Arboleda vem jogando sequencialmente. Ainda bem que está tudo bem, nos exames clínicos dele ele está ótimo, não vem sentindo nada e ele está protegido. Por que ele está sofrendo menos? Porque ele tem que correr o tempo todo. O Arboleda ele não está tendo que se matar para correr como era antes, que ele fica correndo atrás de atacante, fora de posição o tempo todo, tendo que correr de um deslocamento para outro. Ele corre numa faixa de campo mais controlada e quando ele sobe ele tem proteção, tem blindagem. Essa é a prerrogativa, é a perspectiva principal do sistema de jogo do Hernan Crespo, de fazer essa blindagem. Mas, ainda assim, repito, não estou gostando muito dessa ideia, estou achando uma ideia ruim e estou achando uma temeridade bem legal de colocar um jogador improvisado ali. Sei que estou insistindo nisso, mas eu estou incomodado, de verdade. Estou bem incomodado com isso, porque acho que é um prejuízo para todas as partes. Enfim, talvez seja uma boa para o Negruti, que jogue mais, ou para o próprio Pablo Maia, mas no final das contas, eu particularmente não curto. Não curti, não estou curtindo essa ideia. O São Paulo continua conversando com nomes, me passaram agora pela manhã. Não tem nenhuma negociação super avançada. Vão ter conversas hoje no período da tarde sobre alguns nomes. O São Paulo terá viagem para o Rio Grande do Sul. Existe uma continuidade de outras conversas que já estão em andamento. Como eu já tinha passado para vocês, o São Paulo está tentando convencer clubes e agentes a acelerarem a aceitação pelo São Paulo. Por quê? Porque tem muita gente esperando proposta de vinda de mercados europeus, muita gente tentando colocar jogador em Arábia, em Catar, em locais, assim, Estados Unidos, em mercados em que eles tenham mais monetização dos seus jogadores. Não necessariamente porque são mercados melhores, mas porque tem mais grana rolando. E no caso do São Paulo é aquilo que você já sabe, é o empréstimo fiado com pagamento posterior, com meta de compra, aquela coisa toda. Então isso traz um certo incômodo, o São Paulo está tentando convencer os agentes a acelerar um aceite, alguma coisa do gênero, e os agentes por si só estão falando, São Paulo, beleza, vale a pena, interessa, mas dá uma segurada aí que a gente está esperando aqui o condicionamento do mercado. É assim que os caras fazem, os caras enrolam, esperam um tempo, falam, peraí, estou fazendo as reuniões, já te confirmo, e aí as coisas vão caminhando. Não é que os jogadores disseram não, o problema é que os caras estão forçando para ver se conseguem botar os jogadores deles para jogar em outros mercados. Protagonista de janela é igual o Flamengo, Palmeiras, os caras vão lá, pegam o dinheiro, puf, bota lá dentro do caixa e coloca a grana para dentro. O São Paulo recebeu uma oferta de um jogador que foi, inclusive, tá aqui em cima de mim, o Guilherme. O Guilherme Marques é um jogador de 34 anos que jogou a carreira inteira fora do país. O único ano que ele jogou no Brasil foi em 2023, no Goiás, e que ele teve até bons números. Ele é um meia mesmo, é um meia rápido, é um meia liso. Ah, mas 34 anos ele é rápido? Sim, ele é pequeno, ele tem bastante velocidade, se movimenta bem, chuta bem para o gol. É um cara que se destaca bastante por dar passe, também chega bem para finalizar no gol. Vamos dizer assim que ele parece até característica, não estou dizendo de futebol, mas tem características de se movimentação do campo do Lucas,
que é um cara que se movimenta muito dentro do campo, é bem ágil e consegue construir jogadas ofensivas mesmo jogando no meio do campo. É um cara que tem recurso técnico com a bola no pé. O São Paulo não pareceu estar muito empolgado. Vou dar uma apurada mais depois, quando os caras acabarem o treino. Mas ele foi oferecido para o São Paulo. Eu, pelo que eu senti, tá? Não pareceu que vai ter muita evolução nesse nome. Foi oferecido. E parece que o cara não ganha um grande salário e faria questão de jogar no São Paulo. E só para fechar, acabou que eu não queria deixar de comentar. O Miller, campeão mundial do São Paulo, jogador absurdo, assim, com recurso técnico fora do normal, além de ter conquistado grandes títulos com a gente. Ele deu uma entrevista no Globo Esporte, né, chamado programa deles lá, chamado Abre Aspas, e o Miller, ele falou sobre vários assuntos, e entre os assuntos ele fez uma crítica lá ao Toledo, uma coisa que aconteceu entre eles na época, uma rusga, que ele guardou mágoa, e ele ainda conseguiu criticar estrangeiros do Brasil, técnicos, blá, 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 essas coisas todas, só conseguiu ainda falar que o São Paulo tem 9 estrangeiros e que os 9 estrangeiros não dão um. Fez críticas severas aí aos jogadores do São Paulo. Acho que, de alguma forma, o Miller, ele é polêmico, ele tem esse estilo dele, ele gosta de falar um monte de coisa. Realmente, ele é um cara que jogou uma bola estrondosa. Acho que dificilmente você acha hoje um jogador que jogou parecido com ele. Mas isso não dá o direito do cara de falar esse tanto de merda que ele fala. Criticar os jogadores desse jeito, falar esse negócio dos atletas do São Paulo. Uma coisa boa, quanto mais parece que critica o elenco do São Paulo, mais o elenco do São Paulo se fecha. Essa é o que eu posso dizer para vocês de importante. Claro que esse negócio chegou entre os jogadores e claro que os caras não gostaram, né? Eu até acho o Miller gente boa, já tive um contato com ele lá atrás, já falei com ele, é um cara solícito, assim, um cara educado, super respeitoso, mas, cara, a quantidade de merda que o Miller fala, a quantidade de infelicidade que ele tem de se expressar e se colocar, realmente às vezes me desanima muito.